Hey guys, Teacher Greg here, and welcome back to Teacher Greg Cast, sua aula de inglês diária, aquele podcast curto com algum ensinamento para melhorar o seu inglês. Podem ser trechos de notícias, podem ser trechos de resumos de texto, vindos da onde? Do app da Idiomas. Se você ainda não conhece, baixe hoje gratuitamente e comece a testar o app da Idiomas. Lá você encontra resumos de textos de desenvolvimento pessoal, finanças, marketing, carreira, business, enfim, uma série de conteúdos de valor para o seu desenvolvimento pessoal e profissional e de cara você ainda aprende inglês enquanto se desenvolve. Então eu recomendo fortemente que você baixe gratuitamente para testar o app da Idiomas. Nosso today's topic, então, uma dúvida muito comum dos brasileiros: professor and teacher. Qual é que eu uso cada um essas duas palavrinhas aqui, professor and teacher? Nossa headline: Professor pushes for diversity in teacher workforce. Muito bem. Vamos então, como de costume, a leitura em inglês. Depois lemos a tradução, a interpretação e aí sim vamos entender professor and teacher. Primeira leitura em inglês. Professor pushes for diversity in teacher workforce. As a child, Travis Bristol remembers a black Jesus on the stained glass window of his private Christian elementary school in Brooklyn, New York. His teachers, who were black, introduced him to black writers, like slavery abolitionist Frederick Douglass, and encouraged their black student body to write letters advocating to free then South African politician prisoner Nelson Mandela. But when, as a teenager, he began attending public schools, Bristol realized that his teachers, who mostly were white and taught a more Eurocentric curriculum, didn't understand the historical traumas associated with the communities of color that their students came from. Those personal experiences have led to the crux of Bristol's work and research as an assistant professor at UC Berkeley's Graduate School of Education, and to his attention to making sure there is a diversity of public school teachers in urban settings to match the student population they teach. Mais uma vez, então, vamos à segunda leitura em inglês. Professor pushes for diversity in teacher workforce. As a child, Travis Bristol remembers a black Jesus on the stained glass window of his private Christian elementary school in Brooklyn, New York. His teachers, who were black, introduced him to black writers, like slavery abolitionist Frederick Douglass, and encouraged their black student body to write letters advocating to freedom then South African politician prisoner Nelson Mandela. But when as a teenager he began attending public school, Bristol realized that his teachers, who mostly were white and taught a more Eurocentric curriculum, didn't understand the historical traumas associated with the communities of color that their students came from. Those personal experiences have led to the crux of Bristol's work and research as an assistant professor at UC Berkeley's Graduate School of Education, and to his attention to making sure there is a diversity of public school teachers in urban settings to match the student populations they teach. Terceira vez em inglês. Vamos à terceira leitura em inglês. Professor pushes for diversity in teacher workforce. As a child, Travis Bristol remembers a black Jesus on the stained glass window of his private Christian elementary school in Brooklyn, New York. His teachers, who were black, introduced him to black writers, like slavery abolitionist Frederick Douglass, and encouraged their black student body to write letters advocating for free then South African political prisoner Nelson Mandela. But when, as a teenager, he began attending public schools, Bristol realized that his teachers, who mostly were white and taught a more Eurocentric curriculum, didn't understand the historical traumas associated with the communities of color that their students came from. Those personal experiences have led to the crux of Bristol's work and research
as an assistant professor at UC Berkeley's Graduate School of Education, and to his attention to making sure there's a diversity of public school teachers in urban settings to match the student populations they teach. Novamente, né? Então temos aqui um pequeno trecho de reportagem referindo-se então a situação em que Travis Bristol se encontrou quando ele estava acostumado a estudar em escolas privadas, onde tinha professores negros, e depois em escolas públicas onde encontrou professores brancos. E encontrou aí uma série de dificuldades de conscientização desses novos professores com relação a esses traumas históricos que a população negra enfrentou e ainda enfrentava mundo afora. Mas vamos à tradução. Professor pushes for diversity in teacher workforce. Professor insiste na diversidade da força de trabalho dos professores. As a child, quando criança, como uma criança, Travis Bristol remembers a black Jesus on the stained glass window. Então, Travis Bristol lembra-se de um Jesus negro no vitral da sua escola. A glass window of his private Christian elementary school. Então, no vitral da sua escola primária cristã privada em Brooklyn, New York. No Brooklyn, Nova York. His teachers, os seus professores, né, professores do Bristol, who were black, que eram negros, introduced him to black writers. Apresentaram-no a escritores negros, like slavery abolitionist Frederick Douglass, como o abolicionista da escravatura Frederick Douglass, and encouraged their black student body, e encorajaram o seu corpo estudantil negro to write letters, a escrever cartas, advocating to free then South African political prisoner Nelson Mandela. Escrever cartas defendendo a libertação do então prisioneiro político sul-africano Nelson Mandela. But when as a teenager, mas quando na adolescência, he began attending public schools, começou a frequentar escolas primárias, Bristol realized that his teachers, o Bristol percebeu que os seus professores, who mostly were white, que na maioria eram brancos, and taught a more Eurocentric curriculum, e ensinavam um currículo mais eurocêntrico, e aí temos que entender um pouco do currículo de escolas públicas americanas da época, didn't understand the historical traumas, não entendiam os traumas históricos, associated with the communities of color, associados às comunidades de cor, no caso comunidades negras, that their students came from, de onde seus alunos vinham. Those personal experiences, essas experiências pessoais, have led to the crux of Bristol's work and research, levaram ao cerne do trabalho e pesquisa de Bristol, as an assistant professor, como um professor assistente, at UC Berkeley's Graduate School of Education, na Escola de Pós-Graduação em Educação da Universidade de Berkeley. And to his attention, e à sua atenção, to making sure, para garantir, there is a diversity of public school teachers, que houvesse uma diversidade de professores in urban settings, né, de escolas públicas, em ambientes urbanos, to match student populations they teach, para atender as populações de alunos que eles ensinam. Ou seja, o Bristol, né, esse assistant professor aqui, o Travis Bristol, ele então, a reportagem traz o seguinte, ele se lembra que na sua infância, em escolas privadas no Brooklyn, ele tinha professores negros que incentivavam, né, os alunos a escrever e aprender sobre escritores negros. Enquanto que ele, na adolescência, foi para uma escola pública, e aí a população de professores já era mais branca, né, e já ensinava outro currículo, né, não enfatizando tanto e talvez não compreendendo tanto os traumas históricos que a população, né, que seus alunos negros enfrentavam. E
E aí ele dentro, né, depois de vivenciar esta realidade, esse foi o foco, né, o cerne da sua pesquisa e trabalho como professor assistente na universidade, no curso de pós-graduação na Universidade de Berkeley. Para garantir, então, né, fez esse estudo, então, e trabalha hoje, até hoje, para garantir que haja mais diversidade de professores, ou seja, brancos e negros, nas escolas públicas, e aí sim para que os alunos tenham tem umas duas versões, né? Tem duas versões da história. E o texto continua, né? Decorre ainda na sequência da reportagem. Mas o que nos interessa aqui, então, é aprender sobre professor and teacher. E eu imagino que vocês já tenham sacado através da leitura do texto, mas vamos a ele. Teacher, né, significa professor em português. Agora, é aquele profissional, aquela pessoa que ensina, leciona em uma escola. Pode ser uma primary school, pode ser uma elementary school, pode ser uma high school, certo? Ou seja, ensino básico, ensino fundamental, ensino médio. Enquanto que professor é um professor universitário, ou ainda um professor que ocupa uma posição acadêmica importante. Este é um professor, é alguém que já ensina em uma universidade ou um centro universitário, por assim dizer, enquanto que teacher é um professor também, como tradução é a mesma palavra, que ensina em escolas mais básicas, fundamentais, certo? Do ensino fundamental e elementar, enquanto que o professor parte do ensino universitário para cima, né? E aí vamos a mestrado, doutorado, enfim. Aí segue-se como professor. Em algum momento eles viram PhD, né? São quase que doutores em português, né? Porque aí alcançam o nível mais alto, então, do ensino, certo? Do conhecimento dentro da educação. E aí eles vão lá e conseguem o seu doutorado, o seu PhD. Ok? Essa é a principal diferença, então, e básica, né? Super simples. Não tem. Algumas pessoas acham que uma coisa é britânica, outra é americana. Não tem nada a ver. É ensino mais básico, ensino universitário. Professor and teacher. Ok? Mais dois exemplos, então, para não deixar passar. Exemplo com teacher. He works as a teacher at the school. He works as a teacher at the school. Então, quando eu falo school, é provavelmente uma escola, né? Mais básica. Ele trabalha como professor na escola. He works as a teacher at the school. Enquanto que, exemplo com professor. The professor quickly replied to my question. The professor quickly replied to my question. O professor prontamente respondeu a minha pergunta. Provavelmente estamos falando de uma aula de universidade, né? Se the professor quickly answered my question, a gente está falando de um professor de universidade. Ok? Espero que tenha sanado essa pequena dúvida, porque ela é bem recorrente, né, entre nós brasileiros, que temos uma palavra só para os dois professores. Então aqui fica explicadinho que professor é centro universitário, teacher é a escola mais básica. Ok? Antes de encerrarmos, então, não esqueçam de testar o app, né, testar gratuitamente o app da Idiomas, onde vocês não apenas vão aprender inglês, mas vão também estar se desenvolvendo pessoal e profissionalmente. Recomendo fortemente que você baixe gratuitamente hoje e comece a testar o app da Idiomas. Ok, guys? See you next podcast.